Eu estava aqui pensando, olhando para minha vida, olhando para minha pessoa e se perguntando: pode um homem, um ser humano, viver nesse mundo tão cruel, tão cheio de pecado e tão sujo, tão corrupto? Pode um homem viver nesse mundo e conseguir abandonar o pecado? E conseguir abandonar o erro? Se eu olho para a esquerda, eu vejo pecado. Eu olho para a direita, eu vejo pecado. Olho para frente, vejo pecado. Olho para trás e vejo pecado. Pode o homem, ele conseguir abandonar essa natureza? Abandonar essa vida? E eu tive pensando e pensando, perguntei pessoas, pedi conselhos, fui até amigos e pedi conselhos e pedi. E todo mundo leva um único caminho. É impossível deixar de pecar. É impossível abrir mão do pecado. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo algo diferente. Eu vejo a Bíblia me explicando que sim, a minha natureza, ela é pecaminosa. A descendência do homem todinha, ela se corrompeu pelo pecado lá em Adão, lá no Éden, quando Adão resolveu desobedecer a Deus. Isso foi a tacada final para a natureza carnal ela ser completamente pecaminosa. Toda a trajetória do homem, não importa o que ele faça, ele pode atingir um grau maior de santidade, ele vai continuar sendo pecador. Mas qual é a diferença de pecador para pecadeiro? Pecador, a minha natureza pecaminosa, a minha descendência pecaminosa. Adão. Hoje, eu. Agora, o que é ser um pecadeiro? É viver do pecado. É viver encobrindo pecados para poder pecar. É ignorar a palavra de Deus e continuar pecando. É pegar a Bíblia e driblar as verdades e colocar ela de acordo com a sua vontade para continuar pecando. Porque eu olho para a Bíblia e olha o que eu me deparo. Olha só, eu olho para Deus e fico me perguntando: Senhor, o que me separa de você? O que está na frente para mim não conseguir ter santidade contigo? E eu vou em Isaías 59. Isaías 59, 2 diz assim: mas a vossa iniquidade faz separação entre você e Deus. Então a minha iniquidade, o meu pecado, os meus erros, as minhas decisões mal tomadas, sabe? Aquela coisa que eu sei que é errado, mas eu vou fazer? Não, é o último dia, é a última vez. A gente tem que entender uma coisa: Jesus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares, ele sempre vai existir e ele consegue ler isso daqui, ó. Ele sabe lá na frente e ele sabe lá atrás. Ele sabe tudo. Então, uma coisa que você tem que entender: por mais que você queira enganar o planeta inteiro, a Deus você nunca vai enganar. Esse é o primeiro ponto que você tem que aprender, que nós precisamos aprender. É que de Deus a gente não consegue esconder. Então, assim, a gente já sabe, a gente já conseguiu entender aqui que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Foi realmente lá em Adão, lá em Gênesis, lá no Adão. O que fez o homem se separar de Deus foi o pecado dele. Então, assim, eu olho para o mundo e olho para a Bíblia. O que a Bíblia diz? O mundo jaz no maligno. Meu Deus, o que fazer? Senhor, o que fazer se o mundo jaz no maligno e eu vivo no mundo? Eu olho para os meus vizinhos, eu olho para os meus amigos, eu olho para a minha vida e vejo só pecado. Eu estou coberto de pecado, eu tenho uma nuvem de pecado em cima de mim. O que fazer? Como me libertar?
Pelo amor de Deus, Senhor, se os teus caminhos são santos e esse mundo jaz no maligno, como andar nos teus caminhos? Como andar em santidade? Como rejeitar o meu eu e abrir mão da minha vida para ti? Como, Senhor, como que eu vou fazer o Espírito Santo, que Ele é santo, habitar num templo sujo, cheio de pecado, cheio de iniquidade? Como, Senhor? Como fazer? Lá em Romanos, deixa eu só abrir aqui. Lá em Romanos, tá a seguinte informação. Em Romanos 8:8 está assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só, não pode agradar a Deus. As pessoas que andam na carne, para as pessoas que dizem assim, é impossível você abandonar a carne, é impossível você deixar de pecar. Olha o que Paulo fala a respeito da tua natureza pecaminosa. Olha só. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Senhor, a minha vida inteira eu passei na carne. A minha vida inteira eu passei na carne. Eu menti, eu enganei, eu traí, eu fiz coisas erradas. Eu fiz pessoas sofrerem, eu fiz coisas que o mundo não sabe, mas só o Senhor sabe. Mas, Senhor, é culpa da minha carne. Sim, mas você tem uma escolha. Ou você vive pela carne ou você vive pelo Espírito. Olha só. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. Para você conseguir sair da tua natureza carnal, não é da tua natureza pecaminosa, tá? É da tua natureza carnal. Você tem que entender uma coisa: sair da natureza pecaminosa não dá. Mas sair da tua natureza carnal, o Espírito Santo ele vai te ajudar a sair. O Espírito Santo ele vai convencer você de que o melhor caminho é abandonar o pecado e viver nos caminhos de santidade com Cristo. Agora, você precisa se decidir. Você olha para os tempos do fim e fala assim: Senhor, a tua vinda está próxima. Mas você olha para o mundo que jaz no maligno e fala: Senhor, é impossível deixar de pecar. Mas o Senhor está vindo, mas o mundo jaz no maligno. O que fazer? E agora? A palavra do Senhor diz assim, olha só. Eu não lembro onde está esse versículo, mas eu acho que... Eu tenho certeza que diz assim. O povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor teu Deus, sararei a tua terra, curarei as suas feridas. E Isaías 1 está dizendo assim: mesmo que o teu pecado for como escarlate, mesmo que teu pecado for como carmesim, eu transformarei em brancos como a neve. Então você já tem uma noção. Eu vou clamar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou entrar em santidade com o Senhor. De manhã eu vou orar, de tarde eu vou orar e à noite eu vou orar. Se o Senhor está falando que eu consigo, porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível aos que creem. Então, peraí, aquela imagem que o inimigo implantou no mundo desde muitos anos atrás, de que é impossível você abandonar o pecado, é mentira. É mentira, porque senão o Senhor estaria mentindo. E quem mente é o diabo. O Senhor não mente, o Senhor dá toda uma trajetória, o Senhor dá passo a passo para você pegar a tua vida de pecado e abandonar. O Senhor na palavra de Deus fala assim que tudo é possível aos que creem. Aos que creem em quem? Em Jesus, em Cristo, em Deus.
Então, eu consigo abrir mão do pecado. Você tem que botar na tua cabeça que você consegue abrir mão do pecado. Você pode ser pecador, mas por causa da tua natureza pecaminosa que veio lá de Adão. Mas você não precisa ser pecadeiro. Você não precisa. Você não precisa viver uma vida de pecado. Não precisa. Sabe por quê? Porque eu vejo o mundo inteiro, eu vejo cristãos falando que essa geração é uma geração santa. Será mesmo? Olha para a vida de cada um. Parece que o Senhor vai voltar daqui a 10 mil anos. Olha para a vida de cada um. Olha para a vida de cada um. Não, olha para a sua vida, olha para a tua vida. E fala assim: Senhor, eu mereço. Senhor, será que eu tô fazendo por onde? Eu tô fazendo o mínimo para tentar entrar em conformidade contigo? Será que eu tô orando? Será que eu tô buscando? Será que eu tô jejuando ao ponto de o Senhor olhar para mim e falar assim: não, esse tá tentando, cara. Esse meu filho, essa minha filha está tentando. Eles estão tentando. Eles estão tentando abrir mão do pecado. Eles estão rejeitando roda de amigos. Eles estão rejeitando a bebida. Eles estão rejeitando as drogas. Eles estão rejeitando o pecado. Eles estão fazendo de tudo. Eles não estão apenas indo para a igreja. Eles estão estudando a minha palavra. Porque a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus falou assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas ninguém vai até Jesus sem a Bíblia. Olha só o que Tiago fala. É Tiago? Tiago fala. Olha o que Tiago fala daquelas pessoas que simplesmente ouvem a palavra de Deus. Eu só vou na igreja só para ouvir. Eu só assisto palavra só para ouvir. Mas olha só, aqui em Tiago 1:22 fala: tornei-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Querido, você não pode conhecer Jesus apenas de ouvir falar, porque se você conhece Jesus apenas de ouvir falar, você vai olhar para o mundo e vai falar assim: realmente é impossível deixar de pecar. É impossível abandonar o pecado. Querido, se você olhar para esse mundo e não conhecer Cristo, não conhecer o teu amor e a tua misericórdia, não conhecer a tua grandeza, a beleza da santidade de Cristo, querido, você não tem chance de vencer o pecado. Porque Paulo mesmo fala que se você viver pela carne, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você precisa deixar o Espírito Santo habitar dentro de você. Você precisa deixar o Espírito Santo habitar dentro de você, querido. Você precisa olhar para a tua natureza carnal e falar: Senhor, socorro. A tua vida está muito próxima. O céu está chegando. O reino do Senhor está chegando. Meu Deus, eu estou inundado de pecado. Eu bebo, eu fumo, eu me prostituo, eu me drogo, eu minto, eu só escuto música do mundo, eu não tenho coragem de ouvir uma música do Senhor. Mas eu também não posso ser assim, um pé lá e um pé cá. Porque também, olha só o que Tiago diz, aqueles que querem viver meio termo, aqueles que querem, não, eu vou viver um pouco lá e um pouco aqui. Olha só em Tiago 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para esbanjar em vosso prazer. Agora olha só. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é a inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando você quer viver uma vida lá e uma vida cá, é impossível. Sabe por quê, querido? Porque você não pode agradar dois deuses ao mesmo tempo. Lá em Mateus fala que quando você agrada um, você desagrada o outro. Então, como é que você está me dizendo que é impossível abrir mão do pecado? O pecado, vamos botar assim, o diabo. E a santidade, Deus. Pode existir santidade pecaminosa? Pode existir trevas com luz? Pode existir luz com trevas? Não pode. O Senhor fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus não fala assim, você é sal para salgar demais e você é luz, mas pode ser aquela luz que você pode andar nas trevas também. Não. Você é sal da terra, você é o tempero, você é o sabor. Você é a luz, você ilumina. A palavra do Senhor fala que a gente somos cartas e cartas faladas. Nós somos como perfumes e perfumes que exalam a presença de Deus. Querido, como eu quero herder o reino dos céus se eu não consigo olhar para a minha vida? Eu não consigo parar de olhar para a vida dos outros. Mas eu não tenho coragem de olhar para a minha vida e ver que quem está no erro sou eu. Quem está no erro sou eu. Só pelo fato de eu estar olhando para a vida do meu irmão, eu já estou pecando. Meu Deus. Será que Cristo morreu em vão? Pelo que eu sei, Cristo morreu para te libertar do pecado. Cristo morreu para te dar a chance, uma segunda chance de vida eterna, uma segunda chance de salvação. Pelo que eu sei, o Espírito Santo está aqui nessa terra para te convencer do pecado. Mas espera aí, por que o mundo então me diz que é impossível abandonar o pecado? Querida, é porque o mundo jaz no maligno. Quem é o príncipe desse mundo é o diabo. E o Senhor fala que ele vai enganar até os próprios eleitos. Querido, temos que abrir os nossos olhos. Aí chega uma pessoa para mim e diz assim, mas vamos supor que você abandone o pecado. Então quer dizer então que você vai se sentir superior às outras pessoas? Quer dizer então que você vai dizer que você é santo e elas não? Quer dizer então que você vai começar a julgar as pessoas? Querido, se você faz isso, você está longe da santidade. Sabe por quê? Porque quando você conhece Cristo Jesus, você entende que a superioridade é Ele. E cada vez que você chega mais próximo a Ele, mais você se humilha, mais você fala assim, Senhor, eu não sou nada e não sou ninguém. E você consegue entender que você não, independente do que você faça no mundo inteiro, você vai ser pó, o teu irmão é pó, o teu vizinho é pó e você é igual a todo mundo. A tua santidade não é para o mundo, a tua santidade é para Deus. Não é porque você não mente que você vai ter que julgar o teu irmão. Não, ensina ele a não mentir. Se você não bebe, se você não fuma, se você não rouba, ensina ele a não fazer isso. Querido, seja sal da terra, seja luz do mundo. Aprenda a viver uma vida de santidade e vamos parar de mesmice, de falar assim, eu não consigo, o mundo jaz no maligno, o pecado está à minha volta. Cristo habita em você, querido. Querido, o que habita em você é o maior do que habita no mundo. E quem habita em você é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Olha só o que Paulo fala na carta de Coríntios 6, 14. Do 14
ao 18 e depois o 7:1. Olha só, para você entender que você não pode andar junto com o mundo, dividindo tua santidade com o pecado. Olha só. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que sociedade pode haver entre a justiça e a sociedade? Como assim? Não pode haver. Ou que comunhão da luz com as trevas? Trevas têm comunhão com luz? Não tem, querido. Não tem, querido. Não tente pecar e falar assim, Deus vai me perdoar. Querido, Deus é amor, Deus é perdão, mas Deus não é tolo, Deus não é burro. Deus não passa a mão na tua cabecinha porque você quer. Querido, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Existe uma grande diferença de arrependimento e de remorso. Remorso é quando eu olho para a minha vida, olho para o pecado que eu fiz e falo assim, Senhor, eu estou muito arrependido, Pai. Eu não vou mais cometer esse pecado. Amanhã eu estou cometendo de novo. Eu não vou mais mentir, estou mentindo. Eu prometo que eu não vou mais cobiçar a mulher ou o marido do próximo, Pai. Mas está cobiçando amanhã. Quer ver a diferença do arrependimento? É, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, Pai. Eu sei que o que eu fiz foi errado, mas eu não vou cometer mais. E olha, Pai, eu sei que amanhã o inimigo vai se levantar, o mundo inteiro vai se lançar no meu pé. Mas a tua palavra diz que se eu resistir ao diabo, ele vai fugir de mim. O Senhor foi tão inteligente que ele não mandou você fugir, porque fugir não tem como, porque o mundo jaz no maligno. Em cada esquina que você vai, o diabo está lá te esperando. Então você tem que resistir. Espírito Santo, me ajuda a resistir. Espírito Santo, me ajuda a resistir. E quando o diabo se levantar, tu fala não, 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 não. Querido, você não precisa ser entregue ao mundo. Não precisa ser entregue ao mundo. Não precisa. Você é de Cristo Jesus. Olha só, continuando. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Cristo e o mundo não tem harmonia nenhuma. Ou que união do crente com o incrédulo. Que união, que harmonia tem o mundo o mundo com Cristo. O pecado com a santidade não tem harmonia, não tem como andar junto. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Querido, olha isso. Olha isso. O Senhor, ele deixa bem claro. Querido, eu vou te contar um segredo, mas espalhe para o mundo inteiro, tá? O diabo, ele não vai te enganar com a mentira. Sabe por quê? Porque a mentira, você já sabe que é mentira. O diabo, ele vai pegar isso daqui, olha, que é a palavra, ele vai pegar isso daqui e vai te dar versículos separadamente e vai falar assim, o mundo jaz no pecado, é impossível deixar de pecar. Deus perdoa, Deus é amor, então pode cometer pecado que amanhã ele vai te perdoar, querido. Sabe o que lá em Êxodo 20 fala? Que Deus, ele não vai dar por inocente.
Deus não vai te dar por inocente. Deus não dá por inocente aqueles que já conhecem a palavra. Deus não vai dar por inocente aqueles que já conhecem, filho, a verdade. Pare para pensar na tua vida. Por que você fica todo dia cometendo pecado e fala, Senhor, me perdoa, amanhã tu está cometendo. Senhor, me perdoa, amanhã tu está cometendo. Querido, Deus não é amuleto de perdão. Querido, Deus não é amuleto de bondade. Deus, Ele quer um povo santo, porque esse povo santo Ele quer abençoar. Pessoas dizem assim, Deus quer abençoar o mundo inteiro. Amém. Mas quem andar em santidade com Ele, aqueles que falam que é impossível andar em santidade, querido, não é verdade. Acabei de ler, não pode andar em conformidade. Quem quiser ler, é 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Querido, olhe para a sua vida hoje e reflita. Se Deus é santo, se o caminho dele é santo, se o Espírito Santo, que é santo, habita em mim, querido, por que eu tenho que andar no pecado? Se a palavra do Senhor é verdade, é libertação, é renovação, é restauração, é renovo, por que andar numa vida repetitiva de pecado? Para que viver nesse mundo desse jeito? O Senhor fala assim, não se contamina com o mundo, não se contamina, mas converta a Ele. Plante a sementinha do Senhor em cada coraçãozinho que você conhece e deixe o Espírito Santo convencer. O Espírito Santo vai fazer germinar aquela palavra e vai crescer um brotinho e uma árvore até virar um pinheiro enorme. Querido, viva com Cristo. Quer um conselho? Vai ler a Bíblia. Vai ajoelhar no chão, porque a palavra do Senhor diz que temos que orar e jejuar. Aqueles que estão em pé, cuide-se para que não caia. Sabe o que a palavra do Senhor fala? O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou qual é o preço da sua alma? Qual é o preço da tua santidade, querido? O mundo compra a tua santidade assim, ó, em dias, em segundos, em minutos. Você consegue ficar uma semana com Deus, na próxima semana está pecando de novo. Você consegue entrar numa igreja e se encher da unção. Senhor e amém, glória a Deus, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Chega em casa, ou mal sai da igreja, o pecado passa na tua frente. Sabe o que você faz? Em vez de você seguir com Deus, você faz assim, ó. Segue o pecado. E agora, querido? Qual vai ser a tua desculpa se Deus ele te mostra um manual da vida? Sabe o que em Amós 5,4 fala? Buscai-me e vivei. Assim diz o Senhor. Lá em Amós não fala assim, viver a tua vida tranquilamente, depois você busca o Senhor. Não, é buscai-me e viver. Busca a Deus primeiro, para depois viver. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas lhe serão acrescentadas. Querido, quem você está buscando? Quem você está adorando? Quem é o teu Deus? Qual é o tipo de amizade que você tem andado? Qual é o tipo de música que você tem ouvido? Querido, Deus é santo. Querido, Deus é santo e me desculpa. Você pode até me repreender nisso que eu vou te falar agora. Mas, querido, música, amizade, literaturas, profecias, conselhos, tem que vir do Senhor. Quer ver? Você tem que ouvir músicas que edificam, exaltam a pessoa de Cristo.
glorificam o nome do Senhor. Você tem que ler literaturas que falam do Senhor, que edificam a grandeza dele, a grandeza do Senhor, o Espírito Santo. Profecias são válidas, aquelas que crescem Cristo, aquelas que pela palavra mostram a verdade. Você tem que andar com pessoas, você tem que aceitar conselho de pessoas que quando vão te dar conselho, mostra Jesus. Querido, se você continuar, eu não sei a vida que você está levando, mas se você continuar levando essa vida, será mesmo que quando Jesus aparecer, como diz a palavra, no estalar dos dedos, será mesmo que você vai ou você vai ficar? Será mesmo que você vai? Será mesmo que você vai subir ou você vai ficar? Se você não pode adorar dois deuses ao mesmo tempo, então você não pode mentir. Você não pode. A palavra do Senhor diz assim, ó: ireis, mas não pequei. Você pode se irar, isso aí é normal. O ser humano se ira mesmo, sabe? Os discípulos se iraram, pessoas se iram o tempo inteiro. Mas olha, você não pode expor a tua ira. Você não pode expor a tua ira. Eu erro sim. Mas a cada dia eu tento mais um pouco em não errar. Vai ter uma hora que esse versículo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, vai dar certo na minha vida. De tanto que eu resisti, hoje eu deixo esse pecado de lado. Então mentir, escutar músicas que não edificam, não é dar prioridade às outras coisas e deixar Deus de lado. Deixar de ir para a igreja para ir para outro canto. Ir para a igreja e ficar de conversa fiada. Ir para a igreja e ficar criticando. E critica irmão. Eu saí daquela igreja porque é assim, é assado. Querido, é Jesus. Viva Jesus, não viva o mundo. O mundo jaz no maligno. Saia dessa lavagem cerebral de pecado. Não se esqueça, querido, que Jesus andou por esse mundo. Jesus andou por esse mundo e ele não pecou. Mas Jesus veio dos altos céus, Jesus era santo. Querido, Jesus se fez pecador também, porque ele nasceu de uma mulher pecadora. A natureza dela era pecaminosa. Querido, você pode abrir versículo que você quiser, mas a palavra de Deus, ela diz que você só vai pecar se você estiver vivendo pela carne. Querido, você só vai resistir ao Senhor se você estiver com a tua carne vivendo junto com o mundo. Mas quando você é batizado, você morre para a tua carne e nasce nova criatura. E agora? Qual é a desculpa que você vai ter que dar? Hoje, a gente olha para o mundo e fala assim: nossa, não acredito que ele está falando essa ladainha, cara, que tem como viver sem pecado. Não acredito. Querido, olhe para Cristo. Pare de olhar para homem. Para de olhar para defeito. Para de olhar para pecado. Faz uma coisa. Acorda de manhã e entrega a tua vida a Deus. Na hora do almoço, entrega a tua vida a Deus. Na hora do café da tarde, entrega a tua vida a Deus. Na hora de dormir, entrega a Deus. Vai orar, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Orai e jejuai. Orai e jejuai. Buscai dentro e fora de tempo. Você que trabalha demais e diz que não tem tempo para Deus, por que Deus tem que ter tempo para te abençoar? Por que Deus tem que ter tempo para te amar se você não tem tempo para amar a Ele? Por que Deus tem que ter tempo para você se você não tem tempo para Ele? A palavra do Senhor diz assim: se você rejeitar a Deus, Deus vai te rejeitar, querido.
A palavra de Deus é bem clara. Se você virar as costas para Deus, Deus vai virar as costas para você. Nossa, não acredito, mas Deus é amor. Querido, Deus é amor. Mas Deus é amor para aqueles que não conhecem a palavra de Deus e para aqueles que se arrependem. Para aqueles que se arrependem. Você pode dizer que eu estou falando da maior ladainha do mundo. Mas ó, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui e me diz o que Deus fala para aquelas pessoas que rejeitam Ele, mas sabendo que estão rejeitando. Eu não quero Deus não. Ou, eu quero o Senhor, mas a minha vida não mostra 1% de que eu quero a Deus. Então fica com essa palavra para você, querido. Busca a Deus em primeiro lugar. Santidade, perseverança, oração. Relacionamento, comunhão e missão. Relacionamento diário com Deus. Comunhão de Cristo para as pessoas. Relacionamento com Deus. Comunhão com Deus. Tendo comunhão com Deus, você vai ter comunhão com o teu próximo. E tendo comunhão com o teu próximo, você vai estar fazendo a missão. Pregai o evangelho a toda criatura. Cristo não pode trabalhar sozinho. Cristo precisa de você para pregar o evangelho. A palavra do Senhor diz que os anjos queriam estar no nosso lugar, mas Deus nos escolheu. Deus nos escolheu como povo santo. Agora só cabe a você dizer: quer se santificar ou quer ficar numa vida de pecado? Se Jesus voltar hoje, para onde você vai? Lembra desse versículo? Que não importa você ganhar o mundo inteiro, mas você perder a tua alma. Qual é o valor da tua alma? Não pode adorar 2 deuses ao mesmo tempo. Fique com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.